Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. E o nosso objetivo aqui nesse podcast é exatamente pegar todo esse conhecimento que muitas vezes é complexo e traduzir de uma forma bem simples e prática para que você consiga se beneficiar. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre tudo que envolve a estratégia voltada exatamente para o treinamento, os tipos de treinamento e o desenvolvimento muscular, tanto do ponto de vista de hipertrofia, força, potência muscular, toda a base fisiológica que envolve o conceito ligado à contração, relaxamento, os tipos de contração muscular, os tipos de fibra, como isso, né, pode beneficiar aí a função geral do seu corpo. Você vai entender o quanto esse conceito da massa magra é importante quando nós pensamos exatamente nessa associação com o tipo de treino. Lembrar sempre que o treinamento aqui, né, ele vai ser bem focado no treinamento de resistência, mas com várias, inúmeras variações diferentes, em que o treino com carga pode trazer benefício para você. Então, muitas vezes, né, as pessoas até imaginam ali que o treinamento com carga, no caso de um treino de musculação, é muito mais só para hipertrofia, mas você vai ver, né, ganho de músculo, mas você vai ver que é muito mais do que isso. Hoje, então, você pode até se atentar e observar isso ao redor, que a imensa maioria dos atletas de vários tipos diferentes de esporte, eles praticam, né, algum treinamento com carga, e esse treinamento com carga, claro, muito direcionado. Você vai perceber que tudo depende do objetivo, a estratégia em si que tem por trás desse objetivo vai alinhar exatamente com o benefício que nós temos intenção ali no futuro. Então, para começar aqui a nossa linha de raciocínio, nossa discussão a respeito de todo esse processo, associado à massa magra, aos tipos de treinamento, eu quero trazer para você exatamente o conceito que como acontece, né, esse processo da contração muscular, como que isso tudo se desenvolve. Afinal, né, assim como praticamente todas as funções no seu corpo, o início, o gatilho para desencadear toda uma cadeia de reações metabólicas acontece no sistema nervoso central. Então, lá no seu sistema nervoso central existe uma divisão muito clara entre fibras nervosas, que é um conjunto de neurônios que chegam até o sistema nervoso central e outras que saem do sistema nervoso central. Então, parte dessas fibras saem, né, da estrutura corporal e chegam até o sistema nervoso central, que são as conhecidas como fibras aferentes ou sensitivas. Então, se eu seguro essa caneta, por exemplo, e toco essa caneta, essa sensibilidade em relação ao tocar a caneta chega até meu sistema nervoso central através dessas vias aferentes, dessas vias sensitivas. E lá no sistema nervoso central, eu processo essa informação, entendo que essa caneta tem qual é o formato dela, a temperatura que está aqui o material da caneta. Isso tudo acontece a partir das fibras que são sensitivas. Por outro lado, né, existe um conjunto de fibras que saem do sistema nervoso central, né, esses nervos que nós chamamos, que saem lá do sistema nervoso central e se direcionam para o corpo como um todo. Eu vou focar bastante na questão muscular, né, mas só para você entender, parte dessas fibras, desses nervos que saem do sistema nervoso central e espalham pelo corpo, uma parte deles é conhecido como uma ramificação, né, do sistema nervoso autônomo, que coordena tudo o que acontece no seu corpo e você não pensa diretamente. Então, por isso ele é conhecido como sistema nervoso autônomo, que tem uma subdivisão ali no que nós chamamos de simpático e parasimpático. Nós não vamos focar nessa parte hoje, nós vamos focar exatamente nesse outro grupo, né, de nervos que saem do sistema nervoso central em direção ao corpo e chegam até o músculo. E esse grupo, né, ele exatamente inerva a fibra muscular. O nervo sai lá do sistema nervoso central, passa pela medula, lá na coluna vertebral, e espalha pelo corpo e inerva todos os músculos do corpo.
Esse nervo é conhecido como uma inervação eferente, que na prática é só um nome para um nervo que saiu do sistema nervoso central em direção ao corpo, em direção à musculatura, de maneira bem específica agora, e ele dá o comando. Então, na realidade, quando eu dou um comando no meu sistema nervoso central, como, por exemplo, segurar essa caneta, eu vou lá e dou o comando, ó, vou segurar a caneta, é um nervo que saiu do meu sistema nervoso central, chegou, passou por toda a minha medula, chegou até a musculatura das minhas mãos e eu seguro a caneta. Eu executei um comando que eu avaliei e dei ali a partir do sistema nervoso central. Então é todo um ciclo. Na realidade, eu olho a caneta, posso até encostar, entendo ali a caneta, que são aquelas fibras que chegam no sistema nervoso central, sensitivas aferentes. Vou perceber essa caneta e vou falar, vou segurar a caneta agora com a minha mão direita, que são as fibras eferentes motoras, né, que pegam exatamente, inervam esses músculos da minha mão e daí eu realizo esse movimento. E aqui tem um detalhe que assim, ó, existem algumas moléculas, né, que você estimula lá no nervo a liberação para exatamente acontecer, no caso aqui do músculo, essa contração e a execução do movimento. Quando o meu sistema nervoso central, ele manda, ele desencadeia essa reação metabólica ali que passa pelo nervo até o músculo e eu executo o movimento, na realidade é um impulso nervoso que acontece em várias trocas de eletrólitos que nós chamamos, que basicamente é sódio e potássio ali no neurônio, chega até a musculatura e na musculatura o neurônio libera uma substância, né, que é um neurotransmissor, conhecida como acetilcolina. E essa liberação acontece bem na união entre o neurônio e o músculo, que é o que nós chamamos de junção neuromuscular. E a acetilcolina desencadeia todo um processo de contração muscular. Então, agora você entendeu, e mais adiante você vai conseguir entender o porquê eu estou comentando cada um desses itens que envolvem essa parte do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, que conta aqui com essa fibra nervosa eferente, que é a motora, que chega até a junção neuromuscular, onde nós liberamos acetilcolina, que estimula o músculo para acontecer exatamente a contração muscular. E a contração muscular agora, né, na célula muscular, nós temos uma divisão em várias partes dessa célula. Imagina que do maior para o menor existe uma divisão maior ali da fibra muscular e aí ela vai ficando bem pequena em cada uma dessas partes que eu vou explicar aqui para vocês. Existe uma parte maior dessa célula que é conhecida como sarcoplasma. Né? Esse sarcoplasma, na parte interna dele, existem algumas subdivisões que nós chamamos de actina e miosina. A actina e miosina é a unidade muscular que está associada à contração. Na realidade, quando acontece a contração muscular, se você pensa lá num exercício com o braço, por exemplo, se eu tenho o músculo aqui do meu braço, é o encurtamento dessa fibra muscular. Esse encurtamento da fibra muscular, na realidade, é a miosina puxando a fibra da actina. Pensa que assim, ó, a fibra da actina no músculo é conhecido como a fibra fina e a miosina é conhecida como a fibra espessa, a fibra grossa. Imagina que aqui eu tenho dois filamentos de actina. O filamento da miosina é exatamente esse que está bem aqui no meio. Quando acontece a contração muscular, a miosina, que é esse filamento que está aqui, ele conecta pequenas partes da miosina com o filamento da actina e puxa a actina. Todo o processo, toda a união da fibra da actina é tracionada. Quando a miosina traciona toda a união, né, das fibras ali que nós falamos, que são as fibras finas, que é a actina, o músculo encurta. Então, se eu estou lá no meu braço, a miosina traciona e diminui essa fibra. Essa redução do tamanho da fibra é o que provoca a contração muscular. Só que nós temos que entender o seguinte, né? Da mesma forma que eu falei que a condução do impulso nervoso lá no neurônio, no neurônio que compõe ali o nervo, ele acontece pela troca de alguns eletrólitos.
Quando a acetilcolina, que é liberada na junção neuromuscular, dá o gatilho para a contração muscular, em que eu vou conectar filamentos da miosina na actina e tracionar a actina para exatamente desencadear a contração, existem algumas trocas importantes e alguns conceitos ligados ao consumo de energia nessa fibra muscular. Então, quando, né, a acetilcolina dá o estímulo à contração lá no músculo para essa união entre actina e miosina acontecer, na realidade, ao redor aqui, ó, dessa fibra que é a actina, nós temos um filamento que é conhecido como tropomiosina. E um outro receptor aqui, né, na parede da actina, que é conhecido como troponina. Quando, né, logo antes da contração, a troponina recebe um eletrólito que é o cálcio se conecta à troponina, o que vai acontecer aqui é que o filamento da tropomiosina que atrapalhava a conexão com a miosina, aqui, ele pega e contrai e permite a conexão da miosina agora com a actina, para consequentemente acontecer aquela contração e eu puxar a fibra. Então, aqui nós temos um conceito que é o seguinte: todo esse processo de contração muscular, né, que eu vou tracionar ali o filamento da actina, que a miosina vai tracionar o filamento da actina, depende de cálcio. Então, né, um componente muito importante para a gente durante uma contração muscular efetiva é o cálcio. Só que junto disso, para a miosina tracionar o filamento da actina e o músculo contrair, lembra, quando o músculo vai contrair, é a miosina que está puxando ali o filamento da actina. Para isso acontecer, eu tenho uma demanda energética. E essa demanda energética no nosso corpo, a nossa moeda energética, e aí não só para o músculo, mas para tudo, é o ATP, adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato libera a energia para exatamente acontecer todo esse processo em que eu vou tracionar ali a actina, né, em que a miosina vai tracionar a actina para exatamente acontecer a contração muscular. E existe também, né, um ponto importante para você guardar, e isso é essencial mais à frente quando eu for explicar sobre os tipos, as diferenças entre um tipo de treinamento de força, um treinamento de potência e hipertrofia, que na fibra, né, muscular existe a possibilidade de uma produção de energia que é o ATP, adenosina trifosfato, sem oxigênio, com oxigênio ou com oxigênio e sem oxigênio. Quando eu tenho uma produção de energia com oxigênio, é o que nós chamamos de uma produção oxidativa. É mais efetiva, produz mais energia, mas é uma característica bem específica de um tipo de fibra. Nós vamos conversar mais adiante ainda. E existe a possibilidade de produção de energia sem o oxigênio, que é a glicólise anaeróbica, em que eu vou pegar a glicose, vou produzir energia, que é o ATP, vou produzir piruvato também, que é uma outra molécula, mas numa quantidade muito menor. Então, é uma produção menos efetiva porque ela não tem o oxigênio para aquela parte lá no interior da célula que nós chamamos de mitocôndria, né, desencadear todo esse processo mais efetivo e oxidativo de produção de energia. Então, a fibra que produz energia a partir do oxigênio, que tem abundância de oxigênio, é um grupo em que tem uma grande quantidade de mitocôndria, uma produção maior de ATP. A fibra que tem ali, né, uma produção de energia pela glicólise anaeróbica, ela tem uma menor quantidade de oxigênio, ela tem uma menor quantidade de mitocôndrias, ela é um tipo de fibra que não tem a mesma efetividade de produção de energia. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? As fibras musculares que têm mais mitocôndria, mais oxigênio, maior quantidade de ATP, são fibras mais resistentes em relação ao tempo, né? Elas conseguem manter um movimento mais prolongado. Agora, as fibras que têm uma menor quantidade de oxigênio, uma menor quantidade de mitocôndrias, elas também conseguem desencadear um movimento efetivo? Conseguem, mas num período de tempo mais curto. Elas não conseguem sustentar isso por uma longa jornada.
Então, seria algo assim, o maratonista tem qual tipo de predominância? Aquelas fibras com muitas mitocôndrias, com excesso de ATP, excesso de oxigênio. Por outro lado, né, um levantador de peso, em que faz um movimento muito específico com uma alta carga, tem mais fibras com baixa quantidade de oxigênio, com uma menor quantidade de mitocôndrias, mais fibras associadas à glicólise anaeróbica. Então, esse conceito é um conceito que está conectado exatamente com o tipo de contração. Afinal, todas as fibras têm uma contração ali em que a miosina vai tracionar a actina, encurtar a fibra muscular, através de todo aquele processo que chegou por um estímulo nervoso, liberou acetilcolina, essa acetilcolina deu o estímulo, liberou o cálcio se conectou à troponina, a troponina contraiu a tropomiosina, liberou a conexão entre a miosina e a actina, e aí de fato aconteceu um movimento de contração. Esse processo todo, né, agora que você entendeu também, está exatamente ligado ao fator da resistência à fadiga. Pensa que a fadiga muscular, que é quando o nosso músculo, você até tenta ali desencadear um movimento, mas o músculo não responde, que é o estresse, a fadiga muscular em si, tá ligado exatamente, né, à capacidade de produção de energia, à efetividade da produção de energia lá na fibra muscular. Então, fibras que têm uma grande quantidade de mitocôndria que produzem o ATP a partir, né, de um processo oxidativo, que liberam ali uma grande quantidade de ATP, elas são mais resistentes à fadiga. Por outro lado, as fibras musculares que produzem a energia predominantemente a partir da glicólise anaeróbica, que não tem oxigênio, que tem uma quantidade menor de mitocôndrias, elas produzem uma menor quantidade de ATP, ficam mais suscetíveis ali a uma fadiga, elas têm essa fadiga mais precoce em si. Certo? Então, a resistência, a fadiga está muito associado ao tipo de produção de energia que é desencadeado lá na fibra muscular. E a partir disso, então, eu consigo discutir com vocês agora os tipos, né, de fibras musculares. Porque aqui você vai conseguir ter uma percepção clara de tudo isso que nós conversamos até esse momento. Existem 3 tipos de fibras musculares. As fibras musculares do tipo 1 são aquelas fibras que apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias, que é a parte da célula que produz energia através do consumo do oxigênio. Então, a energia produzida de maneira efetiva, com grande quantidade de liberação da adenosina trifosfato, que é o ATP. Por consequência, eles têm uma grande oferta de oxigênio, e essa grande oferta de oxigênio está muito ligada a uma molécula presente no músculo, que é a mioglobina. Então, a mioglobina funciona como uma reserva. Quem traz o oxigênio para o músculo é a hemoglobina, que está na corrente sanguínea, que está conectada ali exatamente com o oxigênio. A hemoglobina libera esse oxigênio no músculo. A mioglobina funciona como uma reserva extra desse oxigênio, que vai conectar com esse oxigênio e manter esse oxigênio ali no músculo para não faltar. Uma característica bem interessante é que essas fibras, devido à presença da mioglobina rica em oxigênio, a mioglobina tem uma cor mais avermelhada, então são conhecidas como fibras vermelhas. Né? Por quê? É uma fibra mais avermelhada por conta dessa riqueza em mioglobina que traz essa característica aí para esse tipo específico de fibra. Um outro ponto são fibras muito resistentes, né, à fadiga, ao estresse, por conta desse fator. Elas produzem energia a partir de oxigênio, e o estresse, a fadiga na musculatura, é muito por um efeito, né, de redução, de queda do pH, porque você começa a liberar mais H+ no músculo por conta da fadiga, quando você não produz energia usando o oxigênio, porque o oxigênio ajuda nesse processo de uma menor liberação de H+, e aí, né, se eu tenho, nesse caso da fibra vermelha, com alto oxigênio, praticamente eu não vou liberar H+, demora para conseguir gerar uma alta concentração de H+, que é o que vai levar ali a uma fadiga, ao estresse da fibra muscular, que a pessoa de fato não vai conseguir mais executar
o movimento de maneira adequada. Então, esse é o conceito ligado à fibra do tipo 1. Você vê que nos tipos de treino, nos tipos de atividade, eu vou falar bastante sobre isso, mas aqui já dá para você imaginar, né? A fibra do tipo 1 é aquela que eu quero estimular, no caso, das pessoas que praticam algum exercício, algum esporte, em que eu quero mais resistência, né? Em que eu quero evitar a fadiga. Então, eu tento estimular ali principalmente essa fibra do tipo 1. É claro que aqui você também vai perceber que é uma divisão muito didática para a gente entender cada um desses passos, porque na realidade, quando você executa um movimento, você está estimulando tudo no seu corpo, todas essas vias, elas acontecem. É claro que sempre tem uma que é predominante a partir do tipo de movimento que você faz. Existe também uma fibra aqui conhecida como fibra 2A. A fibra 2A, pessoal, é uma fibra intermediária. Então, existe a fibra ali que produz muito energia a partir do uso do oxigênio, então, que é a fibra do tipo 1, como eu falei, e um conjunto de fibras musculares que não usam oxigênio praticamente, que não produzem energia por essa via oxidativa, que produzem energia a partir de uma via que nós chamamos de glicólise. A fibra 2A ela é intermediária, ela usa o oxigênio, mas ela também tem uma capacidade muito boa de produção de energia a partir de glicólise, sem usar o oxigênio. Então ela se encaixa aqui nessa transição. Existe também a fibra 2B. A fibra 2B, daí ela é muito específica, né? Assim como eu falei da fibra 1, a fibra 2B ela tem uma quantidade menor de mitocôndrias, uma oferta menor de oxigênio, uma quantidade menor de mioglobina. Lembra, mioglobina é o que funciona como reserva de oxigênio no corpo. Então, e é ela que dá a cor vermelha para o músculo, né, para a fibra em si. Como ela tem uma menor quantidade de mioglobina, essas fibras são conhecidas como fibras brancas. Por quê? Exatamente porque tem uma quantidade menor ali de mioglobina, uma característica que não é tão avermelhada. Essas fibras, elas produzem energia sem o uso do oxigênio, que é conhecida, essa via de produção de energia é conhecida como glicólise. Né? Só que o que acontece? Sempre que eu pego uma molécula de glicólise e coloco na cadeia metabólica da glicólise sem oxigênio, eu vou produzir energia, que é o ATP, mas eu também vou produzir piruvato e H+. Esse H+, é o que pode exatamente concentrar ali nessa célula do músculo e começar a desencadear um processo de queda do pH. Essa queda do pH é o que desencadeia, né, a fadiga, o estresse da fibra muscular. Por isso, as fibras do tipo 2B, elas são menos resistentes à fadiga. Então, elas têm essa característica, né? Elas produzem mais o H+, e por consequência, a fibra fica mais exposta a esse tipo de estresse. Mas elas têm uma característica muito clara, que elas estão muito conectadas a um movimento rápido, um movimento explosivo de produção ali da energia. Então, ao contrário, a fibra do tipo 1, que é a fibra vermelha, por conta daquela alta concentração de mioglobina e de oxigênio, é uma fibra que resiste à fadiga, mas é um tipo de contração mais lenta, uma resposta mais lenta ao longo de todo esse processo aqui de contração muscular associado a cada um desses tipos de fibra. Seguindo, né, nosso raciocínio, eu quero comentar com você um item importante que está ligado exatamente ao que nós falamos ali desse processo, né, da liberação do H+. Então, eu vou focar um pouquinho ainda na fibra do tipo 2B, que é aquela fibra que tem uma quantidade menor de mitocôndrias, uma menor exposição ao oxigênio e produz mais energia a partir da glicólise. Por quê? A glicólise, ela é uma cadeia metabólica em que o corpo, lá na fibra muscular, ele pega a glicose, né, que vem dos carboidratos da nossa alimentação, e essa glicose, ele metaboliza, quebra essa glicose e produz ATP. Essa produção do ATP é a energia, né, que exatamente eu preciso para a contração muscular.
Mas como eu não tenho oxigênio, eu vou produzir também, durante essa cadeia metabólica, piruvato, NADH e H+. Como eu disse, o H+, que é produzido nessa cadeia metabólica, é a liberação dessa substância, do H+, que desencadeia o processo de queda do pH, né? Eu começo a gerar uma acidose ali na região e essa acidose leva à fadiga em si. Nós, né, o corpo ele é muito inteligente, então nós temos alguns mecanismos para exatamente tamponar, que seria nada mais, nada menos aqui do que neutralizar esse H+ que é produzido. Um mecanismo muito efetivo nesse tipo de fibra é a conversão, né, daquele piruvato que foi produzido a partir da glicose, na cadeia metabólica da glicólise. Ele pega esse piruvato e, através de uma enzima que nós conhecemos como desidrogenase lática, ele converte o piruvato para lactato. Então, o lactato aqui funciona como um efeito tampão, porque nessa conversão do piruvato para o lactato, eu vou liberar NAD+, e o NAD+, né, funciona aqui como uma molécula que ajuda a reciclar o processo de produção de energia. Então eu otimizo a produção de ATP e o lactato, ele corrige, ele tem um efeito tampão, em que ele vai corrigir exatamente, vai tamponar, vai neutralizar aquele H+, que foi produzido anteriormente. Então, aqui as pessoas até fazem uma confusão, pessoal, porque é algo assim, ó, o lactato, ele não gera acidez, tá? O lactato não coloca o pH para baixo. Não é o lactato que gera o estresse, que gera fadiga no músculo. O lactato ele é produzido exatamente para conseguir neutralizar todo esse processo que nós acabamos de discutir, da produção do H+. Então, quando eu estou conseguindo produzir lactato no meu músculo, na verdade eu estou corrigindo um efeito de aumento do H+, que é quem realmente coloca o pH para baixo, que foi produzido como um subproduto, né, da glicólise, que a intenção da glicólise é produzir exatamente ATP, mas o H+, vem como uma parte aí dessa cadeia metabólica. Então, na ausência de, de oxigênio, o corpo, para conseguir lá na fibra 2B, né, ainda segurar esse estresse, essa fadiga muscular, ele fica convertendo o piruvato para lactato mais NAD+. NAD+ otimiza novamente o ciclo de produção de energia, já que diante da glicólise eu uso o NAD+ ali para conseguir produzir essa energia, e o lactato vem como um efeito tampão, que vai neutralizar aquele H+, e vai, na prática, né, retardar uma possível fadiga dessa fibra muscular. Além disso, agora mais ligado ao lactato em si, né, os efeitos positivos do lactato, porque ele, como eu disse, ele tem um efeito tampão. Indiscutível, isso é super importante, ajuda ali no processo de, de retardar uma possível fadiga que vai acontecer lá no músculo, mas o lactato também no corpo, em algumas regiões específicas, como, por exemplo, a célula do músculo do coração e lá no fígado, eu consigo pegar esse lactato que está sendo produzido, que muitas vezes foi produzido lá no músculo até para evitar uma acidose, né, uma fadiga do músculo, e eu pego lá nessas células, no coração ou até lá no fígado, e gera uma conversão para energia, para glicose. E aí eu consigo exatamente usar ele, colocar ele numa via de produção de energia. Por isso, né, você já deve imaginar que assim, ó, lá no coração, nosso coração bate sem parar desde o dia em que você nasceu, dia, noite, 24/7 na sua vida, e ele não fadiga. Por que ele não fadiga? Porque ele consegue produzir energia de várias formas diferentes, e uma das formas aqui, inclusive, quando ele produz energia sem uma boa presença de oxigênio, ele consegue reciclar esse lactato. Então ele produz o lactato para evitar fadiga, né, afinal você não vê um coração tendo fadiga, não tem, não acontece fadiga no coração. Porque ele também, dentre tantas outras vias, ele consegue usar o lactato para exatamente colocar numa via metabólica novamente para produzir mais ATP, para produzir mais adenosina trifosfato, que é a moeda energética do corpo. Então,
Isso é fantástico, né, eu fico fascinado todas as vezes que eu olho para toda essa cadeia de reações que acontecem no corpo e como tudo é tão perfeito, como tudo é tão complexo, até algo que é extremamente simples tem uma complexidade enorme quando nós pensamos na boa função do corpo. Nesse caso aqui, né, o lactato entra em toda essa via ali do piruvato, a formação da glicose, para consequentemente liberar ATP e não deixar gerar fadiga, né, nessas regiões específicas do corpo. Além disso, o lactato está muito associado à produção do Neurotrophic Factor, que é exatamente uma molécula que você libera no seu sistema nervoso central, que está muito conectado ao que nós chamamos de neuroplasticidade, que são novas conexões lá no seu sistema nervoso entre os neurônios, que estão associados a novos movimentos, à preservação da memória, vários itens muito positivos quando nós pensamos em saúde. Então, aqui essa molécula, né, que muitas vezes as pessoas, nossa, produzindo lactato é o que está associado à acidose, você entendeu que o lactato não está associado à acidose, na verdade o lactato ele vai entrar numa via metabólica para neutralizar aquele H+, que é o que nós chamamos de efeito tampão, aquele H+, que foi produzido na glicólise ali anaeróbica, e além disso, ele tem vários outros efeitos pelo corpo, como esses que eu acabei de descrever aqui para você, inclusive lá no sistema nervoso central. Seguindo aqui com vocês, nós temos também, né, sempre que eu estimulo a musculatura e eu faço um exercício tal ali no, no dia a dia, o músculo ele não tem só essa ação local de vários fatores, como eu descrevi até agora. Ele tem uma ação geral, que ele acaba impactando várias frentes diferentes no corpo, através da produção de um grupo de substâncias que nós chamamos de miocinas. Essas miocinas impactam o corpo de várias formas diferentes, existem inúmeros tipos de miocinas, e diante desse raciocínio, como né, eu vou lá e faço um exercício no músculo e ele libera esse conjunto de substâncias que são as miocinas, eu começo a pensar até numa ação endócrina do músculo. No caso aqui de um exemplo, ele produz uma miocina conhecida como irisina, e essa miocina ela melhora a sensibilidade à insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio produzido no pâncreas e que é usado exatamente para metabolizar a glicose no corpo. Então, sempre que você consome um alimento, um carboidrato, e você passa ali esse alimento pelo processo de digestão e absorve, né, a glicose que é liberada a partir desse carboidrato lá no intestino, a glicose cai na corrente sanguínea. Quando a glicose cai na corrente sanguínea, ela não pode aumentar, ficar em excesso, né? Então nós temos que ter glicose na corrente sanguínea, afinal você já entendeu o tamanho da importância da glicose para você produzir energia, mas o excesso de glicose na corrente sanguínea é muito ruim. Você gera lesão em vaso sanguíneo e vários pontos aí extremamente negativos. Por isso, lá no seu pâncreas, você produz a insulina, libera a insulina para tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e, inicialmente, armazenar dentro das células espalhadas ali pelo corpo. Esse é o processo metabólico normal. Quando você tem excesso de exposição, né, aos carboidratos na alimentação e, por consequência, né, você acaba ali passando pelo processo de digestão, você absorve uma grande quantidade de glicose, você produz muita insulina e você não vai conseguindo metabolizar, tirar todo esse excesso de glicose, porque é uma coisa que se começar a acontecer de maneira crônica, chega um momento que o pâncreas fala, nossa, não estou conseguindo produzir tanta insulina. E aí você começa a ficar resistente à insulina. Nesse momento que você fica resistente à insulina, a glicose no sangue começa a aumentar e você gera lesão no vaso sanguíneo. Esse excesso de glicose vai lá para o fígado e você começa a produzir muito triglicérides, e o triglicérides se acumula lá no fígado como gordura no fígado, como esteatose hepática. Junto disso também, esse excesso de glicose, você começa a converter ele para triglicérides lá no fígado, mas agora não armazenar só no fígado, você manda para o abdômen, começa a aumentar a circunferência abdominal. Então, isso tudo diante de uma insulina que está aumentada por conta
do excesso de glicose sustentado cronicamente que levou à resistência à insulina. Quando você, né, gera esse estímulo ali no músculo, como nós falamos, ele libera a erisina e a erisina melhora a sua sensibilidade à insulina. De maneira bem prática, você vai metabolizar melhor a glicose, você vai precisar de uma quantidade menor de insulina. Se você tem uma quantidade menor de insulina, você vai estimular menos, né, o acúmulo de gordura no fígado, o acúmulo de gordura abdominal. Então você começa a perder gordura abdominal, você começa a perder aquela gordura que está acumulada no fígado, e todo esse processo que acontece de maneira negativa no seu corpo, né, você começa a tirar ali estímulo dessa via. Isso tudo por conta das miocinas que são produzidas ali no músculo. Essa ação, que, como eu disse, né, é uma ação ali considerada endócrina, porque vai influenciar o corpo todo, é algo que acontece sempre que você faz, né, algum exercício que gera uma microlesão muscular, um microestímulo ali na fibra muscular, como nós conversamos já ao longo aqui desse nosso papo. Seguindo a nossa linha de raciocínio, existe um conceito, né, durante o treino que é muito importante. No início da nossa conversa, eu descrevi para vocês exatamente como acontece a condução do impulso nervoso que sai lá do sistema nervoso central, passa pelos nervos, que passa ali pela coluna, se espalha pelo corpo, que são as fibras nervosas eferentes, né? Então troca sódio com potássio lá no neurônio e vem conduzindo o impulso nervoso até chegar lá no músculo, na junção neuromuscular, quando você libera a acetilcolina para desencadear aquele processo da contração muscular. Então existe essa via nervosa, né, em que eu tenho ali todo o estímulo, e existe uma via local de contração muscular, que é quando a acetilcolina liberada na junção neuromuscular desencadeia um processo em que eu vou ter toda aquela ação da conexão do cálcio na troponina, a contração ali da tropomiosina, a conexão entre as ramificações da miosina com a actina, a atração da miosina pela actina, o encurtamento e a contração muscular. Essa via é a via que nós chamamos aqui metabólica da contração muscular. É ali que vai acontecer exatamente o consumo de energia, o consumo de ATP, a liberação de H+, né, o tipo de produção de energia de ATP a partir da oxidação, quando você tem muito oxigênio, quando você tem pouco oxigênio, a glicólise. Então, o processo metabólico que acontece no músculo. Então, guarda esses dois conceitos. Ó. Existe um conceito ligado ao processo nervoso até chegar ao músculo, e existe um conceito ligado a toda a cadeia metabólica que vai ser desencadeada ali no músculo, tanto da contração como produção de energia, os eletrólitos, o cálcio, tudo isso. Por que que isso é importante? Porque cada uma dessas frentes ela é predominante num tipo de treino. E aqui eu vou começar a conversar com vocês sobre os tipos de treino, mas antes disso, é importante você entender o seguinte, pessoal, olha só, é uma separação didática, tá? Então existe o treino lá que é para hipertrofia, para o músculo crescer, para a pessoa ganhar massa magra. Existe um treino de força, né, que é aquele treino que a pessoa ganha tração mesmo, e existe um treino de potência, que é a força em relação ao tempo. Ou seja, eu consigo executar um movimento com o uso de força no menor tempo possível. Isso não significa que, assim, ó, de maneira prática, um bodybuilder, né, tem uma grande quantidade de músculo, certo? Por quê? Porque ele, predominantemente, ele faz treinos que trabalham muito a parte de hipertrofia. Mas não significa que ele não tem força. Ele tem força. Os treinos dele também exigem força para exatamente ele conseguir até mesmo melhorar o treino de hipertrofia. Da mesma forma, se eu pego um atleta de levantamento de peso olímpico, esse atleta ele tem grande explosão, ele tem grande força. Ele pode não ter a hipertrofia de um bodybuilder, mas ele também tem bastante músculo. Ele tem um músculo hipertrófico. Então, uma coisa, na realidade, não está separada da outra.
nós separamos por uma questão puramente didática e de performance, porque é óbvio, se eu pego um levantador de peso, a maior parte do treinamento dele vai ser focado em força, em potência. Se eu pego um fisiculturista, né, o foco vai ser hipertrofia, não vai ser ficar, nossa, treinando a maior parte do tempo para potência, para força. Então, uma questão que tudo influencia em tudo, mas existe uma certa predominância em cada um desses itens. Então, eu queria que você entendesse isso primeiro, para exatamente a gente começar aqui a conversar sobre os tipos de treino. E existe, então, essa divisão, né, por consequência, de uma forma bem clara, assim, entre treino de hipertrofia, treino de força e treino de potência. Lembrando, a potência é o quanto você consegue executar de força em relação ali ao tempo. Um pré-requisito para a gente começar aqui a conversa de maneira mais específica é que eu quero que você entenda que, assim, ó, existem eh, conceitos ligados àquela fibra muscular, né, que é uma fibra muscular que quando ela vai contrair ali o músculo, nós falamos que existem 2 fases, uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. A fase concêntrica, basicamente, vamos usar o exemplo lá da musculatura do braço, é quando eu começo a contrair e diminuir ali a fibra, né, eu encurto a fibra. Então isso é a fase concêntrica, estou encurtando a fibra muscular. A fase excêntrica é quando eu começo a voltar a fibra muscular, eu começo a alongar a fibra muscular novamente. Só que tudo no corpo acontece em equilíbrio nesse caso. Por quê? Quando eu gero a contração aqui no músculo do bíceps, os músculos que dão estabilidade, que contrapõem o bíceps, como o tríceps, por exemplo, ele relaxa. Então a contração é o relaxamento do tríceps. Fase concêntrica, estou diminuindo o tamanho da fibra. Fase excêntrica, estou voltando o tamanho da fibra. Então, esses dois tipos de movimento, eles são extremamente importantes para exatamente você entender, né, como acontece aqui a diferença entre hipertrofia, força, potência, porque isso tem uma influência muito grande quando nós pensamos no tipo de movimento, no tipo de exercício, no número de séries, até mesmo no tempo de descanso em que nós vamos conversar. Existe um outro ponto também, aí até para a gente começar a falar dos tipos de treino mesmo, que é exatamente o que nós chamamos de resistência máxima. Então, o quanto é o máximo de carga que uma pessoa consegue levantar para um tipo específico de exercício. Então, vou fazer o exercício lá para o bíceps. Quanto que é o máximo de peso de carga que eu consigo pegar, que seria o 100%, né, dessa, dessa carga máxima, para exatamente eu executar um movimento de fase concêntrica e excêntrica de forma perfeita, sem comprometer o movimento. Então essa é a definição da carga máxima, porque a partir disso nós também vamos conseguir assim, ver para cada tipo de treino como que eu vou distribuir essa carga. Eu dou 100% da carga, né, eu dou 80%, 50%, como que funciona tudo isso. Então agora que você tem todos esses conceitos, vamos conversar aqui um pouco sobre exatamente os tipos específicos de treino. Eu sei que você está bem curioso para exatamente entender, e você vai entender claramente como acontece cada um desses tipos de movimento e treino aqui. Então, para iniciar, vamos falar sobre o treino de hipertrofia. É o treino de hipertrofia, que é exatamente o treino para ganhar massa magra mesmo, né? Quando você vai ali estimular o crescimento do músculo. Lembra que eu falei que existe, né, uma via nervosa, que você trabalha a condução do impulso nervoso, a inervação do músculo, e uma via metabólica, que é aquela da produção de energia, a contração, actina, miosina, cálcio e tal. Quando nós falamos em hipertrofia, o que está muito associado à hipertrofia é exatamente essa questão metabólica da fibra muscular. Por consequência, é o que? A fadiga. Porque quando eu gero fadiga, eu libero substâncias lá no músculo muito importantes para o crescimento,
como, por exemplo, mTOR. O mTOR é um processo em que você libera o mTOR e ele exatamente continua dando esse estímulo para você aumentar a fibra muscular, ela começa a crescer, começa a se desenvolver. Indiretamente, você estimula também, por exemplo, aumento do IGF-1, que é a via final do GH, que também estimula o crescimento, você indiretamente também libera mais testosterona. Reforço, pessoal, é claro que não é só nesse tipo de treino, quando você trabalha a questão metabólica da fibra muscular, que você libera isso, você sempre vai liberar, mas aqui, predominantemente, você libera mais para exatamente conseguir mais hipertrofia. Por isso que no treino de hipertrofia, o objetivo é trabalhar a questão metabólica, né, da fibra muscular. Essa questão metabólica, por consequência, existe uma estratégia para você conseguir trabalhar. E nessa estratégia, que está ligado aqui a estresse, fadiga, porque é o que eu quero ali na fibra muscular, nós pensamos sobre repetição, carga, número de séries e tempo de descanso. Então, nesse caso, se eu quero, né, mais estresse e fadiga muscular, eu preciso o quê? De repetições mais longas. Então, normalmente, as repetições, quando eu vou fazer um exercício lá, vou fazer o exercício para o braço, né? Eu quero repetições em torno de 6 a 12 movimentos. Eu preciso de uma carga muito grande? Não, porque se eu coloco uma carga muito grande, lembra que existe aquela carga máxima. Se eu coloco uma carga muito grande, eu não vou conseguir repetir várias vezes e eu não vou conseguir gerar um estresse, uma fadiga tão considerável. Então, a carga não precisa ser muito alta, ela vai ficar em torno de 60% a 80% da carga máxima, que seria aquela carga máxima que você colocaria para realizar, no caso do braço, um movimento de fase concêntrica e excêntrica, né, de maneira efetiva. O número de séries, né, também não precisa ser um número de séries absurdo, mas número de séries em torno de 3 a 5 séries. Lembrando, de 6 a 12 movimentos. Isso tudo é uma média, tá, pessoal? Para você entender, o raciocínio aqui é você entender que se eu quero mais fadiga para hipertrofia, porque eu vou liberar mais mTOR, vou conseguir liberar mais IGF-1, testosterona indiretamente e tal, eu preciso de séries mais longas, né? Eu preciso de mais movimentos, eu preciso de volume ali. E o tempo, né, de descanso, esse delta T de descanso, não pode ser um descanso muito longo. Não posso ficar dando tempo ali para o meu músculo se recuperar. Então, tempo de descanso em torno de 30 a 90 segundos. Porque isso aumenta a chance de gerar ali o estresse. E aqui é muito legal. O movimento, você tem que tentar gerar um movimento ali sempre o mais perfeito possível, né, um movimento ideal, só que aqui é um ponto importante. Existe uma diferença entre fase concêntrica, que você vai reduzir, vai encurtar a fibra, e fase excêntrica, que você vai alongar ela novamente. Quando você está na fase concêntrica, que você está encurtando a fibra, a miosina, você está tracionando com a miosina a actina, então acontece isso daqui. Essa conexão, quando que gera mais lesão? Quando eu traciono ou quando eu puxo novamente? Quando eu traciono aqui, é o que nós chamamos de fase concêntrica. Quando eu volto aqui, é o que nós chamamos de fase excêntrica. Quando eu estou voltando aqui, isso gera mais lesão, que é a fase excêntrica. Se eu quero mais estresse, mais microlesão ali no músculo para liberar mais substância, lembrar assim, ó, lesão, microlesão aqui, não estou falando que você vai lesionar o músculo, né? Você vai gerar uma inflamação local por pequenas lesões, bem pequenininhas mesmo, que o movimento vai estar perfeito, mas essas microlesões exatamente sinalizam ali para você liberar o mTOR, por exemplo. Então, na fase, né, concêntrica e excêntrica, você gera microlesão, mas na excêntrica, quando você está voltando o movimento aqui, você gera muito mais. Então, quando eu quero hipertrofia, qual fase que eu tenho que ficar mais atento lá no treino? É exatamente na fase excêntrica, quando eu estou voltando, quando eu estou alongando novamente a fibra muscular. Então, quando nós pensamos ali no movimento, tem que ser uma velocidade controlada, mas a prioridade tem que estar na fase excêntrica do movimento, porque é na fase excêntrica que nós conseguimos maior estímulo para essa liberação do mTOR. Né? No caso aqui também da hipertrofia, eu quero exatamente trabalhar bastante aquelas fibras
que são mais resistentes até à fadiga. Eu vou trabalhar todas elas, mas como eu quero alongar o movimento, ter mais tempo de movimento, mais volume, um número de séries maior, eu vou operar principalmente nas fibras que têm bastante oxigênio, que têm bastante mioglobina, que são as fibras do tipo 1. Então, eu opero principalmente nas fibras do tipo 1 quando eu executo esse tipo de movimento, e também nas intermediárias, que é a fibra do tipo 2A. Já nos treinos, olha que isso é bem interessante, né, pessoal? É muito legal, assim, quando nós entendemos isso, porque você começa a ganhar clareza, de fato, dos treinamentos em si. Nos treinos de força, mais uma vez aqui, ó, qual que é o conceito? Lembra? Existe a condução do impulso nervoso, toda aquela via nervosa até um músculo, e existe a cadeia metabólica. Você já entendeu que no treino de hipertrofia, a cadeia metabólica da contração muscular é muito importante, porque é ela que está conectada ali no final à liberação do mTOR, GF1, testosterona, tá? No caso do treino de força, é um treino em que eu vou focar principalmente na inervação. Porque quanto mais eu consigo inervar de maneira efetiva, porque quem dá o comando para eu executar de vou segurar essa caneta ou contrair esse músculo e puxar, vai inervar mais fibras musculares para eu ter mais força, mais tração, é a parte nervosa. Então, a predominância aqui é exatamente essa união, a junção neuromuscular, é a inervação do músculo. Só que diante disso, se eu quero um treino de força, né, o que eu tenho que pensar em relação à repetição, carga, série e o movimento, a velocidade do movimento em si. As repetições, elas podem ser repetições curtas, né, séries ali as repetições, né, 2 a 6 repetições por série. Uma repetição bem curtinha, uma até repetição às vezes. Só que aqui tem um detalhe. Se eu quero estimular várias fibras, na inervação de várias fibras musculares, a carga tem que operar em torno de 80 a 100% daquela carga máxima. Então eu preciso de alta carga com um número de movimentos por série menor. E, claro, né, o número de séries também pode ficar em torno aí de 4 a 6 séries mais ou menos, só que séries curtas, né, com repetições curtas, como eu disse, de 2 a 6 repetições no máximo. Porém, com uma alta carga, porque quando eu tenho uma alta carga, eu estimulo muitas fibras diferentes, então estou trabalhando muito aquela junção neuromuscular, estou trabalhando muito toda aquele estímulo ali da inervação. E é claro, se eu quero um movimento, né, preciso com uma carga alta, se eu gero ali muito estímulo, eu preciso de um bom tempo de descanso. Então, o tempo de descanso aqui fica em torno de 2 até 5 minutos, às vezes, né, dependendo da carga em que nós temos ali como carga máxima para a pessoa, né. A velocidade, a forma de de movimentação, quando nós pensamos em movimento fase concêntrica e excêntrica, aqui nós temos um foco muito mais na fase concêntrica. Lá no braço, quando eu estou reduzindo o tamanho da fibra, né, que eu estou puxando a actina, que a miosina puxa a actina, então a fase concêntrica tem que ser a fase dominante do movimento. Claro, sempre com aquele objetivo ali de ter um movimento perfeito, o mais perfeito possível, porque isso é essencial. Se também nós queremos aqui, né, um movimento de força, tal, um movimento que é curto no sentido de tempo, nós pensamos principalmente, né, no estímulo, quando eu desencadeio, quando eu faço esse tipo de treino, quais fibras principalmente que eu tô trabalhando? As fibras rápidas, as fibras glicolíticas, as fibras que produzem energia, que produzem o ATP, né, a partir da glicólise anaeróbica. Então, aqui sem dúvida nenhuma, é muito importante você ter clareza que quando você quer trabalhar as fibras do tipo 2B, você precisa de um treino de força. Seguindo, então, existe esse treino que particularmente eu acho muito interessante, né, é o treino que eu uso muito, particularmente, assim, pro tipo de atividade física que eu gosto de realizar, então sempre treinei muito arte marcial. Eu particularmente gosto muito do treino de potência,
porque é um treino que eu preciso de força de explosão, né? Isso na arte marcial é essencial. Nesse caso também, como eu tenho predominância da força, né, aquela divisão que eu tenho entre a parte nervosa e a parte metabólica da contração muscular, no treino de potência eu também tenho predomínio da parte nervosa, eu quero gerar mais estímulo para essa fibra nervosa chegar a mais ali células musculares para provocar uma contração mais efetiva e por isso, né, vou ter mais força. Então, relacionado agora à questão das repetições, da carga, série, velocidade de movimento, são repetições também curtas, né, não tão curtas quanto as de força mesmo, que eu acabei de citar para vocês, repetições de 3 a 6 movimentos. A carga também não é uma carga tão alta como a carga de força, que chega até a 100%, mas uma carga em torno ali de 50% a 70%. O número de série em torno de 3 a 6 séries. Mais uma vez, isso é uma média, não significa que é uma coisa exata, até porque não existe nada exato matemático aqui. Você já entendeu que, até quando eu falei ali, né, sobre a relação entre o levantador de peso, o fisiculturista, não significa que um, porque tem hipertrofia, não tem força, e o outro, porque tem força, não tem hipertrofia. Tudo acontece de maneira bem harmônica. É claro que nós vamos direcionar de acordo com o objetivo de cada um, nós vamos predominar o tipo de treino de acordo com o objetivo de cada um. Os descansos no treino de potência também são descansos mais longos, já que as séries, né, os movimentos por série são movimentos mais curtos, né, ali no máximo 2 a 6, de 3 a 6 movimentos. Então, o tempo de descanso, mesma coisa do treino de força, mais ou menos de 2 a 5 minutos. E a velocidade, aqui é claro que de forma controlada, isso é muito importante. A relação entre fase concêntrica e excêntrica vai predominar a fase concêntrica, mas eu vou tentar dar o máximo de velocidade possível, sem comprometer o movimento, para a fase concêntrica. Então seria assim, eu puxo com velocidade e solto normal. Puxo com velocidade e solto normal. Mais uma vez, sem comprometer a qualidade do movimento. Então é dar velocidade, dar potência, porque a potência é a força ali em relação à velocidade, sem comprometer exatamente o movimento. Que tipo de fibra que nós influenciamos muito no caso do treinamento de potência também, isso é indiscutível, são as fibras do tipo 2B, aquelas fibras que produzem energia rápida, que tem uma quantidade menor de mitocôndrias, que produzem energia sem oxigênio, que produzem energia a partir da glicólise, que geram que tem aquela característica que ela é mais pobre em mioglobina, então uma fibra conhecida como fibra branca, que é muito semelhante, né, ali ao treinamento de força. Então, a fibra do tipo 2B. Seguindo, então, aqui é bem interessante porque quando nós falamos assim, de quanto em quanto tempo eu troco o treino, mudo a estratégia, mudo de treino de força para treino de hipertrofia, para treino de potência tal. Existe esse conceito, que é o conceito da periodização, né? Periodização. Então, como que se faz normalmente? Existe a periodização que é conhecida como periodização em blocos, não tem uma regra específica aqui também, mas a periodização em blocos é quando você vai trocando o treino o objetivo do treino a cada mais ou menos 4 a 8 semanas. Então, é mais ou menos ali a cada 1, 2 meses você muda o tipo de treino. Então, tô fazendo um treino agora para hipertrofia. Aí se faz durante 1, 2 meses, troca para um treino de força. Faz mais 1, 2 meses, troca para um treino de potência. Existe um tipo também que é conhecido como ondulatória. Essa ondulatória é quando você vai mudando ali ao longo dos dias. Então, nossa, na segunda-feira eu faço um treino de força, na quarta eu faço um treino de potência, depois eu faço um treino de hipertrofia, sempre lembrando que eu preciso de um tempo para exatamente conseguir ter um descanso ali para o meu corpo. Isso é essencial. Então, o processo em que eu vou desencadear no meu treino, eu tenho que dar um descanso de pelo menos 24, 48 horas, mais ou menos, para exatamente conseguir ter um bom resultado, né, em relação aos treinos. Porque você viu que o treino depende muito do movimento em si. Então, esse tempo,
né, é um tempo adequado. É claro que se você treina todos os dias e cada dia você treina um grupo muscular, consequentemente você já vai dar esse tempo ali para aquele grupo que você treinou. Então, se você treinou membro superior na segunda, na terça você treinou membro inferior, na quarta você treinou uma outra parte, na quinta você pode voltar lá para o braço, por exemplo, que você já deu pelo menos aí 24, 48 horas de descanso. Então é esse raciocínio. Existe também a periodização que nós chamamos de linear. Então a pessoa vai trocando de acordo com a semana. Então, faz um treino de hipertrofia numa semana, depois faz um treino de força na outra e assim por diante. Normalmente essas trocas que são muito, né, de objetivo, que são muito curtas, elas valem muito a pena para pessoas que já estão assim bem habituadas com o treino. Pessoas que estão começando agora a realizar um treino, vale a pena você ter uma troca um pouco mais lenta. Talvez fazer ali uma troca por blocos, em que você vai trocar a cada 2 meses, 2 meses pelo menos o tipo de treino, até para você sedimentar a ideia, entender cada movimento, aprender cada movimento da forma correta, não trabalhar com grandes cargas. Então, se o treino de força, por exemplo, exige carga muito alta, você não sabe o movimento muito bem, foca primeiro em aprender o movimento, faz um treino ali mais longo, mais focado no movimento, aprender o movimento, daí você começa exatamente brincar com esses conceitos. Agora, pessoas que já sabem muito bem, já conhecem ali o corpo, já conhecem o movimento, aí é um processo bem diferente, é muito mais tranquilo. Junto disso, vamos pensar também sobre a questão da suplementação, né? Então, não poderia deixar de falar com vocês, pensando em performance mesmo, resultado, como é uma suplementação de maneira efetiva para você conquistar ali um grande resultado, né, do ponto de vista do tipo de treino em si. Então, suplementos como o ômega 3, a união entre EPA e DHA, né, numa dose de mais ou menos 2 gramas por dia, e magnésio, para ser mais específico, magnésio malato ou dimalato, mais ou menos numa dose de 300 miligramas por dia, eles têm um impacto muito grande na recuperação muscular. Então, é claro, como eu disse ali para vocês, né, tanto o ômega 3 entra naquela fase anti-inflamatória, então ele ajuda a corrigir a inflamação que vai aparecendo ao longo do tempo lá no músculo, e o magnésio é um relaxante muscular, ajuda muito nesse processo, e ele também equilibra com o cálcio, né? Você lembra que o cálcio se liga lá na troponina para contrair a tropomiosina e permitir ali a tração da actina, do filamento fino, pela miosina, que é o filamento espesso. Eletrólitos em geral, então sódio, potássio, cálcio, magnésio, lembrando que o sódio e o potássio, principalmente, eles participam ali da condução do impulso nervoso lá no neurônio até chegar à junção neuromuscular que vai desencadear ali a fase metabólica no músculo. O cálcio e o magnésio participam da parte metabólica do músculo. Então isso daqui, né, os eletrólitos em si, de maneira geral, é ter uma alimentação natural, é consumir pelo menos ali algo em torno de 5 gramas de sal integral, né, eu não estou falando de sal refinado é só cloreto de sódio. O sal integral ele é bem distribuído, ele tem sódio, tem potássio, tem cálcio, magnésio, então mais ou menos essa quantidade de sal nós conseguimos ali uma boa exposição. Hoje existem no mercado aí alguns desses conjugados de eletrólitos, né, que também funcionam. Eu até falo que funcionam como um grande pré-treino, muitas vezes a pessoa vai treinar, pode usar ali mais ou menos uma dose desses eletrólitos para exatamente ajudar, tanto nessa fase de condução de impulso, como lá na cadeia metabólica da contração muscular. Nós temos a creatina. Então, a creatina, né, o famoso suplemento da creatina, nós sabemos que a creatina ela participa aí, acho que talvez um dos suplementos que tem mais estudos ligados a exatamente a performance física, aos tipos de treinamento que nós discutimos aqui. E de maneira bem clara, assim, a creatina ela participa da reciclagem da energia no músculo. Numa dose ali de mais ou menos 3 a 5 gramas por dia, você vai gerar um grande impacto. E nesse caso, a creatina,
ela desencadeia uma reação que, assim, ó, quando você libera energia no corpo, você pega, na verdade, o ATP, que é a adenosina trifosfato, é a adenosina ligada a 3 fosfatos, você quebra uma ligação do fosfato e libera energia para o músculo contrair. E diante disso, você tem adenosina difosfato e um fosfato livre. A creatina se conecta a esse fosfato livre e forma uma molécula conhecida como fosfocreatina. Essa fosfocreatina ajuda a reciclagem, então ela pega esse fosfato e entrega novamente para a adenosina difosfato para produzir energia e entrar no ciclo novamente de energia lá no músculo. Né? Por isso, a creatina tem um grande impacto na performance física, na resposta muscular e ajuda muito, por exemplo, aquela via de produção de energia lá no músculo que não tem, né, que não é oxidativa, uma via de produção principalmente pela glicólise. E nesse caso, quem que predomina? Qual tipo de fibra que predomina ali na glicólise? A fibra do tipo 2B, que é aquela fibra que quando nós pensamos no tipo de treino, está muito associada ao treinamento de força, ao treinamento de potência. Então a suplementação com creatina ajuda muito na explosão muscular, ajuda muito nos treinos de força, no treino de potência, em que você gera tração num curto espaço de tempo. Suplemento essencial, como eu disse, talvez um dos suplementos mais estudados até hoje, pessoal. Também, aqui ligado aos treinos, nós temos a beta-alanina. A beta-alanina, na suplementação em torno de 3 a 5 gramas por dia, ela ajuda exatamente na neutralização, né? Ela tem um efeito tampão sobre o H+, que é produzido lá no músculo e pode gerar fadiga por conta da queda do pH. Como que acontece isso? A beta-alanina lá no músculo, ela converte para a formação da carnosina, e a carnosina, né, desencadeia o efeito tampão sobre o H+, neutraliza ali, segura o pH, não deixa o pH cair, gerar uma acidose lá local, né? E aí isso ajuda muito na performance, na contração, você diminui ali a chance de uma fadiga muscular. Então passa aí, sem dúvida, também a ser um dos suplementos essenciais quando nós pensamos em uma boa performance, um grande resultado do ponto de vista dos treinamentos, todos eles. E daí não poderia deixar de falar sobre as proteínas. Então, pessoal, assim, ó, a proteína, de maneira geral, é essa que vem da alimentação, né? Ela não funciona só como matéria-prima para você construir músculo. Então, quando você faz exercício, você gera lá a microlesão, libera todas aquelas substâncias, você vai precisar de uma matéria-prima para construir músculo. Quem que é essa matéria-prima para construir músculo? Proteína. Por isso que todo mundo que treina, um atleta, fisiculturista, todo mundo tem o quê? Uma dieta que é super controlada do ponto de vista do quanto a pessoa consome de proteína. Nesse caso, o consumo de proteína ele tem que estar mais ou menos em torno de 1,6 a 2 gramas de proteína por dia. 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal por dia a pessoa tem que consumir ali de proteína. E é claro, como eu disse, ela não é só matéria-prima. A proteína aqui para a gente funciona também como o quê? Um sinalizador. Então, aminoácidos como a leucina, a isoleucina, né, a valina, eles estão lá no conjugado da proteína e eles têm um papel de sinalização para o desenvolvimento muscular, para a hipertrofia, muito importante, praticamente tão importante quanto o próprio estímulo ali da atividade física, né. Outro conceito que muitas vezes as pessoas perguntam é ligado exatamente ao melhor horário para treino, então, se eu sei que o treinamento físico, independente de qual for, ele aumenta a temperatura do corpo e o aumento da temperatura, ele segue ali uma sinalização, né, para bloqueio de melatonina e aumento de cortisol, o melhor momento, o momento do dia em que eu quero aumentar o cortisol e reduzir a melatonina é exatamente no período da manhã. Então, é claro, como eu sempre gosto de chamar a atenção para vocês, né, entre treinar no final do dia e não treinar, treine no final do dia, porque a atividade física é prioridade antes de mais nada. Mas se você tem a possibilidade de praticar o seu exercício, treinar no período da manhã, com certeza você vai ter um resultado muito melhor e, é claro, você vai impactar de maneira positiva também
o seu sono, que é tão importante quando nós pensamos em recuperação muscular e em vários outros itens essenciais do ponto de vista de saúde. Tem até aqui, né, se você não assistiu ainda, tem um episódio inteiro só sobre sono. Se você assistir, você vai se surpreender com o impacto que o sono pode gerar ali à sua saúde. Por isso que eu falo que é um dos nossos pilares aqui, um dos nossos 5 pilares. Outra coisa, né, o treino em excesso, então muito cuidado com isso. Se você começar a treinar em excesso também, né, aqueles treinos muito longos, 2 horas de treino por dia, 3 horas de treino por dia, tal, não tem descanso muscular, não tem descanso para grupo muscular, isso pode começar a gerar um estresse crônico. E esse estresse crônico desequilibra todo o ciclo de cortisol no corpo. Então, um cortisol que você teria que ter um cortisol mais alto no período da manhã para te acordar e cair ao longo do dia, você desregula tudo isso, piora o seu sono, piora a sua capacidade de recuperação muscular. E um cortisol alto torna você resistente à insulina, lesa seu músculo, bloqueia sua testosterona, dificulta todo o processo aqui do corpo. Então, não é quanto mais melhor, né? Você fazer um exercício de forma precisa, com estratégia, para assim conseguir ter um grande resultado. Então, pessoal, né, pegando aqui todo o conceito, você percebeu que desde o início nós discutimos muita parte da fisiologia que envolve a condução do impulso nervoso, a contração muscular. A partir disso, você entendeu ali o músculo em si, os tipos de fibra muscular que existem. Então, fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, a característica de cada uma dessas fibras e toda a cadeia metabólica que envolve desde o estímulo inicial nervoso até o metabolismo da contração muscular. Porque a partir disso, você não só pegou os benefícios que você tem secundário à prática do exercício, como o exercício de maneira específica para você conquistar o melhor resultado, né, com o menor esforço. Então não é sobre quanto mais você treina, melhor, é sobre você treinar de maneira estratégica. E agora, você já percebeu, né, como você tem um treino de força, quando você tem um treino de hipertrofia, quando você tem um treino de potência. Existe uma interconexão, uma intersecção entre todos eles? Sem dúvida nenhuma, isso é muito claro. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que quer hipertrofia por algum motivo, porque perdeu muito massa magra, você vai trabalhar com um foco maior na hipertrofia. Se eu tenho uma pessoa que gosta, já pratica algum exercício, né, alguma atividade, e essa atividade precisa de mais de potência, os treinamentos vão ficar mais focados em potência. E é assim que você vai entender toda essa dança para colocar em prática aquilo que se encaixa melhor para a sua realidade de vida. Afinal, o nosso objetivo aqui, eu quero sempre trazer para vocês da maneira mais simples e precisa, para que você consiga entender e começar a colocar em prática um pouco desse conhecimento, porque esse pouco do conhecimento que você colocar em prática, eu não tenho dúvida que você vai se beneficiar. E, é claro, né, como eu sempre gosto de conversar aqui com vocês, tudo que eu peço para vocês é exatamente para acompanhar o canal, né, para seguir, para curtir esse vídeo, porque quando vocês fazem isso, vocês facilitam muito, né, o impulsionamento desse conteúdo. E a minha filosofia de vida é exatamente levar a saúde para as pessoas. Né? Quem me conhece mais tempo sabe o porquê disso, mas de uma maneira bem clara, é que assim, ó, a única coisa que pode parar você vai ter que parar tudo, é a doença. Então, independente do que você está fazendo na sua vida, se você adoecer, você vai ter que parar tudo e colocar todo o seu foco e energia em melhorar a doença. Pelo contrário, quando você trabalha todos os conceitos que nós estamos conversando aqui, o objetivo é você ter saúde. Então, saúde é o oposto de doença. Se doença é a única coisa que limita 100% a sua vida, saúde é a única coisa que tira todos os limites da sua vida. E é claro, né, uma coisa extremamente marcante, e quem já passou por isso sabe, não só quando você adoece é muito triste, mas quando você tem alguém próximo a você, alguém que você ama doente, é muito doloroso. Então isso é até um dos motivos ao longo da minha vida que me guiou muito
exatamente para começar a olhar para a medicina de uma forma diferente, para começar a trazer conceitos de forma clara, pegar tudo que tem de mais complexo pensando em medicina e tentar pegar isso, tornar o mais simples possível e preciso para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conhecimento, para que todo mundo consiga se beneficiar. Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse podcast. Esse é o meu objetivo de vida e, como eu disse, né, você me ajuda muito se você seguir o canal, se você curtir, se você divulgar esse vídeo, porque assim nós seguimos juntos e caminhamos juntos, não só por aqui, mas em todas as frentes. Então, muito obrigado, pessoal, pela companhia até aqui e não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima.